ordinária com execução sucessiva dos hinos nacional e do município. E o prefeito é 17.800, que está em torno de 15 hoje. Porque na verdade, hoje está 6,5. Para voltar para 5, quem é que vai?
Solicito do nobre vereador Sérgio Nishimoto que proceda à leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Diversas leis e ordenanças. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer um que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Se encontrares pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre passarinhos ou sobre os ovos, não temerás a mãe com os filhotes. Sem falta deixarás de ir a mãe, porém os filhotes poderás tomar, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Aos 23 Pedido dias... de vista do nobre vereador Sérgio Nishimoto. Submeto em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura da ata da sessão anterior feito pelo nobre vereador Sérgio Nishimoto. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura da matéria do expediente do dia. Senhor presidente, correspondências recebidas do Ministério da Fazenda, ofício onde há regularização da operação de créditos. Mais um ofício do Ministério da Fazenda também na regularização de operação de crédito. Mais um ofício. Um telegrama do governador do Estado, Geraldo Alckmin, com abraço, comunico, estimo presidente, que autorizei a doação de ambulância da Secretaria de Saúde para a Santa Casa de Misericórdia de Jales, já de posse da entidade. Assinado Geraldo Alckmin, governador do Estado. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício. Senhor presidente, nos termos da decisão publicada no DOI, de 1º de novembro de 2013, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência, na conformidade do dispositivo do inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93, cópia de peças de autos de epífagre. Por oportuno, agradeço que o decidido não é suscetível de revisão por eixo legislativo, conforme a deliberação deste tribunal, do processo de TCA 10.535/026/94. Apresento no ensejo voto de extinta consideração Samei Woman, auditor. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunico que, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Senhor presidente, proposituras dos nobres vereadores. Indicação número 30/2016, de autoria do nobre vereador Sérgio Oshimi Nishimoto, que solicita do Executivo a realização de operação tapa-buracos na Rua Argentina, especialmente na esquina com a Rua México, no bairro Santo Expedito. Indicação do nobre vereador Rivail Rodrigues Júnior, indicação número 31/2016, que solicita do Executivo a instalação de um sarjetão ou de um redutor de velocidade na esquina da Avenida Roque Viola,
de frente ao número 1445, no Jardim Eldorado. Requerimento número 93/2016, de autoria do nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes, que será lido e discutido posteriormente. Projeto de lei número 92/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a permissão de uso a título oneroso de quiosques de propriedade do município, localizado em área pública, e dá outras providências. Projeto de lei número 93/2016, de autoria dos nobres vereadores da Câmara Municipal, que denomina o prédio do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales. Projeto de lei complementar número 8/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a criação do Fundo de Reserva para o levantamento de depósitos judiciais de natureza tributária. Balancete da receita e despesa demonstrativo da contribuição do Serviço de Iluminação Pública, CIP, referente ao mês de abril de 2016. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida no expediente do dia. Após a leitura da matéria do expediente do dia, vamos proceder à votação da propositura dos senhores vereadores. Requerimento número 89/2016, de autoria dos nobres vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Pérola Maria Fonseca Cardoso, Luiz Fernando Rosalino e Rivail Rodrigues Júnior. Vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais e, considerando que a Associação de Ecoterapia de Jales, Cada Passo uma Conquista, foi contemplada com uma verba orçamentária contida na Lei Orçamentária Municipal do ano de 2015. Considerando que pelo decreto número 6.631/2015, esta mesma verba foi destinada para outra finalidade, deixando a associação sem o repasse e sem condições de arcar com as responsabilidades assumidas, pois contava com esse recurso financeiro em seu planejamento anual. Requerem a dota mesa, após ouvido o plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calada Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. 1. Por qual motivo a Prefeitura Municipal não repassou a verba contemplada no Orçamento Municipal de 2015 para a Associação de Ecoterapia de Jales? Cada passo uma conquista, sabendo que tal ação colocaria a entidade em dificuldades financeiras. 2. Há possibilidade de a Prefeitura Municipal fazer cumprir o Plano Plurianual, PPA, vigente e contemplar a associação citada com recursos financeiros no ano de 2016? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinados os nobres vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior. Em discussão, requerimento número 89/2016. Com a palavra o nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos entrando com esse requerimento porque foi uma das emendas quando foi feito o projeto nesta casa aqui,
e que nós propusemos, que nós aqui em 6 vereadores propusemos essa emenda para a ecoterapia, uma entidade que vem fazendo o seu trabalho gratuitamente para as pessoas. Infelizmente, nós ficamos sabendo que a administração, ano passado, fez um decreto vetando esse dinheiro destinado para a ecoterapia. Todos nós aqui reunimos e conversamos com a responsável, com a Gisele, da ecoterapia, e ficou comprometido que a administração iria ajudar a ecoterapia ali onde se faz muita fisioterapia de graça para as pessoas. E a Gisele nos procurou a semana passada aqui na Câmara e questionou por que é que o município não estava repassando essas verbas que era destinado para ela. Então, diante disso, nós estamos fazendo esse requerimento, vendo se o prefeito tem um pouquinho de sensibilidade e possa ajudar essas pessoas que ali frequentam. Eu gostaria de dizer para o prefeito municipal, quem vai lá fazer essa fisioterapia são pessoas que precisam, são pessoas humildes, que ali vão lá e sujeitam a fazer com essas pessoas que têm dedicado seu trabalho gratuitamente. Um pouco de ajuda, senhor prefeito, não faz mal a ninguém. Eu acho que o senhor parece que não gosta de ajudar essas pessoas mais simples. Isso é uma falta de vontade, de um trabalho para as pessoas do nosso município. Então eu gostaria que o senhor repensasse e fizesse esse trabalho, fizesse esse dinheiro que foi destinado no orçamento nos 4 anos da nossa cidade para a ecoterapia. Vamos esperar que o prefeito sensibiliza e volta atrás e repasse esse dinheiro para a equipe de ecoterapia. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento número 89/2016. Com a palavra o novo vereador Tiago Abra. Boa noite, presidente, colegas, imprensa e público presente. Na verdade, quando a ecoterapia começou em Jales, eles precisaram da utilidade pública municipal. Eu propus essa lei aqui na Câmara. Essa casa votou, ajudou. Depois, a deputada Analice foi acionada. A ajuda não está sendo paga meramente por problemas burocráticos. O CMDCA, que é o Conselho Municipal, que era quem fazia todo esse repasse para as entidades de Jales, não pode mais repassar para entidades de saúde. A Associação Antialcoólica perdeu. A APAFUGE, que é de esporte, perdeu. A orquestra tem dificuldade também, tem que ser criado o Conselho Municipal de Cultura, está sendo criado em Jales. O governo está apertando o cerco para que se faça esses repasses para as entidades. A ecoterapia conseguiu uma emenda de R$50 mil do deputado Cauê Macris, a primeira visita que ele esteve em Jales. Estava com todos eles na sala. Fiz o pedido ao deputado que atendeu, R$50 mil. Essa emenda não saiu até hoje por problema de documentação da entidade. Foi acionado a DRS em Rio Preto, foi acionada a deputada Analice, várias pessoas foram acionadas para tentar solucionar. As novas entidades hoje estão tendo dificuldade no repasse, porque o governo está apertando o cerco, tanto repasse federal como repasse estadual. Então nós temos que torcer para a ecoterapia, assim como todas as entidades da nossa cidade, consigam cumprir as exigências, que são muitas. Esses dias conversava até com o Júnior Rodrigues, na audiência pública, a gente falava desses repasses para entidades. Tem que ter contador, tem que ter isso, tem que ter nutricionista, psicólogo, e o repasse não é suficiente para arcar com esses custos hoje. Então, a entidade vai sim, a partir do momento que tiver toda a sua documentação correta, receber esse repasse do município. Não pode mais. Isso era 10, 15 anos atrás, que o prefeito dava o dinheiro do jeito que queria para quem queria. Hoje em dia não, hoje em dia tem que ter documentação, é tudo burocrático, está todo mundo apertando o cerco para fazer esses repasses. Então, quem tem documentação em dia,
se tem um conselho de saúde ou de cultura, seja ele qual for, o que a entidade está, vai receber o recurso. Vai receber o recurso. Então, a questão é meramente burocrática. Continue discussão, o requerimento número 89/2016. Com a palavra o novo vereador Júnior Rodrigues. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público presente. Nobre colega Tiago, realmente você tem razão. É parte burocrática que eu acho que tem que ser sanada assim, por parte da entidade. A entidade tem que tomar conta, a diretoria da entidade tem que buscar sanar esse problema burocrático que foi gerado pelo governo do Estado, pelo governo da União. Só que é o seguinte, eu entendo, se eu tiver errado alguém que me corrija, mas eu entendo que nós não podemos desamparar o assistencialismo. E eu acredito sim que nós precisamos de uma forma legal transferir a responsabilidade para a diretoria da entidade. De que forma? Contempla essa entidade aí com mais 1 ou 2 anos, ajudando até que ela se adeque. Aí se ela sabendo que ela não está adequada e ela não se adequar, aí o problema passa a ser realmente da entidade. E quando eu digo, eu tenho pleno conhecimento que às vezes não pode ser ajudada como ia ser ajudado via assistência social. Só que existem outros meios, se a prefeitura quiser ajudar, como fez com a Associação Antialcoólica, como fez com a Apafurge, existem outros meios de se ajudar a entidade. Se o que ia repassar era um montante de 2.000, faça alguma coisa para se repassar 1.000, mas não desampare não, porque nós estamos falando de uma entidade que faz o serviço, acredito que o mínimo do município e o máximo do Estado e da União, e que simplesmente fica a ver navios, fica desamparada. Eu acho que essa situação de desamparar de uma vez, isso não pode acontecer. Eu acredito que a administração municipal tem que dar um amparo necessário, até transferir a responsabilidade. Se o problema é documental, o problema é burocrático, dê um tempo para que essa entidade se adeque. Não se adequou, aí é consequência. Obrigado. Não. Continua em discussão o requerimento número 89/2016. Com a palavra o novo vereador Luiz Fernando Rosalino. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da casa, pessoal das rádios que estão aqui, população que está aqui nos ouvindo, população que está em casa nos ouvindo. Com muita tristeza, eu venho anunciar que nos próximos dias uma nova entidade de nossa cidade tende a fechar as portas, que é a Casa Abrigo. Casa Abrigo que cuidava de mulheres vítimas de violência doméstica, e que era uma referência no estado de São Paulo, uma referência, né, para as delegacias das mulheres, né, que agora, inclusive por conta de uma política pública do senhor governador Geraldo Alckmin, as delegacias de mulheres foram extintas da forma que eram antes, ou seja, isoladas, mantendo, né, uma sua independência. E hoje as delegacias de ensino culminaram todas dentro do mesmo local, junto com a polícia científica e a polícia judiciária. Então é um grave desrespeito à questão do gênero da mulher, e se levarmos em conta o panorama futuro das entidades, assim como foi apontado pelo novo vereador Gilberto Júnior, Tiago Abra, nós estaremos esperando aqui, nós estaremos aqui para anunciar novos fechamentos de entidade, infelizmente. Parece que esse ano mudou mais uma vez a forma de prestação de conta, né, e parece que o Tribunal de Contas entende que estamos na Suíça, né, onde não falta dinheiro, onde tem as infraestruturas necessárias para prestar o melhor serviço do mundo, o que não é o caso do nosso país. Nosso país passa por todos os problemas já elencados,
Mas, acima de tudo, o nosso país tem que fazer uma reforma de Estado para poder oferecer para a população os serviços que a população precisa. E nesse bojo vem as associações. Se as associações fecharem as portas, o poder público não vai assumir o serviço hoje prestado por elas. Se as entidades fecharem as portas, a população hoje, que é foco delas, vão ficar Deus dará, vão ficar ver navios. Não se dá a infraestrutura necessária para um serviço de melhor qualidade, embora se tenha uma prestação de contas fora do comum. A parte, senhor vereador. Agradeço a parte, nobre colega. Realmente, Vossa Excelência tem toda a razão. Mas quando acontecem essas coisas, o município tem que entrar em contato e não fazer um decreto como foi feito, tirando essa verba que estava destinada no orçamento nos 4 anos. Então, infelizmente, é uma administração que faz as coisas só no toque de caixa e na última hora. Muito obrigado. Não, o que o senhor está dizendo tem ainda outra gravidade, porque essa Câmara, por várias vezes, discutiu o orçamento das entidades, aumentou inclusive alguns repasses de entidades, tirando de locais que sinceramente não merecia o dinheiro destinado até então à primeira peça do orçamento mandado pelo Executivo. E se tirar uma emenda do orçamento feito pela Câmara, sem antes voltar isso para a Câmara, ou colocar em discussão isso na Câmara de novo, é realmente um grande desrespeito. É com certeza uma falta de consideração e uma falta de carinho com o poder alheio. Então, se o que o senhor está dizendo realmente condiz, acho que nós podíamos inclusive pedir um requerimento em relação a isso, porque o que foi discutido nessa casa minimamente devia ser respeitado, minimamente, certo? A ecoterapia precisa desse dinheiro, nós estamos falando isso desde 2013, esperamos que ela seja tratada com o devido respeito, assim como todas as entidades, inclusive aquelas que estão com repasse atrasado. Continua em discussão o requerimento número 89/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 90/2016, de autoria dos nobres vereadores Claudira Aranda da Silva, Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista e Rivail Rodrigues Júnior. Vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales no uso de suas atribuições legais e, considerando que a Prefeitura Municipal repassa à Associação Antialcoólica de Jales um valor mensal pouco superior a R$ 800, considerando que o valor desse repasse não é corrigido há anos e este, corroído pela inflação, atualmente não cobre mais as mesmas obrigações da associação que antes eram custeadas com este repasse. Requerem a douta mesa após ouvir o plenário para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. 1. A municipalidade reconhece a importância do valor do trabalho desenvolvido pela Associação Antialcoólica de Jales? Em caso positivo, por que ainda não reajustou o valor do repasse para esta entidade? 2. Existe a possibilidade de aumentar o valor do repasse para a Associação Antialcoólica de Jales? Em caso positivo, até quando isso ocorrerá? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinados os novos vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Claudira Aranda da Silva e Rivail Rodrigues Júnior. Em discussão, requerimento número 90/2016. Com a palavra o novo vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, ouvindo uma entrevista do prefeito, ele citou a Associação Antialcoólica, que é uma das coisas importantes para o nosso município.
Realmente é importantíssimo mesmo a associação de alcoólatras. Só que o prefeito, o ano passado, 2014, 2015, ele esteve na associação e falou um repasse de R$800 para a associação por mês era muito pouco, que ela merecia um pouquinho mais. E por surpresa nossa, na última sessão estava aqui presente o presidente da associação, e conversando com ele, o prefeito não fez nenhum repasse esse ano dos R$800, que ele mesmo falou que era pouco. Senhores, a associação de alcoólatras, se ela tirar uma pessoa por ano que bebe, já é uma grande coisa. E essa associação nossa aqui, ela tem dado um exemplo muito grande para muitas famílias, porque quem é que tem alguém na família que bebe, sabe qual é a situação, sabe qual que é o que se passa dentro da sua casa. Então a associação de alcoólatras, um trabalho de graça, gratuito, que vem fazendo isso para a população, um repasse do combustível, mas um repasse de R$800, que esses R$800 não vem sendo repassados para a associação de alcoólatras. Aonde nós podemos chegar? A que situação o nosso município está chegando? Não se ajuda mais ninguém. Você já pensou se esses encargos tivessem a custa do município? Vocês já pensaram se o município é responsável por isso e acontecesse várias coisas que a justiça mandasse o município pagar? Então, essa associação, ela faz um trabalho muito pequeno, muito barato, quase de graça para o município. E o município não está reconhecendo a associação de alcoólatras. Então, por isso que a gente está aqui falando, está cobrando, não é só nós que estamos cobrando, é a própria associação que está cobrando esses R$800 mensal. Todos os prefeitos pagaram, porque chegou nessa administração, nada pode se pagar, nada se pode fazer. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas está criando cargos. Não tem dinheiro para aquilo, para aquele outro, mas está fazendo coisa que não tem competência, senhor presidente. Então, diante disso, nós queremos que o prefeito, que vai no rádio, fala bonito, tenta convencer as pessoas, mas prefeito, a realidade que o senhor está fazendo é outra. A realidade que o senhor está fazendo vem contra a nossa população, vem contra as associações, as entidades que precisam. Então vamos esperar que esse mísero R$800 o prefeito comece a repassar para a associação de alcoólatras. Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento número 90/2016. Com a palavra o novo vereador Jesus Martins. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa escrita, meu grande amigo Vicentinho, marcando presença aí, funcionário aposentado também, como eu agora, né, Vicente? E todos os presentes, Sandrinho e o grande Ednerto ali. É lamentável. Gilberto, pelas tuas palavras, realmente é lamentável. Eu fui procurado pelo secretário, o senhor BT, secretário da associação, que a perua Kombi que eles usam não tem pneu, está com os pneus tudo careca, não tem condições de... Aí falamos com o prefeito aqui, na última sessão que ele veio aqui, ele queria que nós fizéssemos uma vaquinha. Então, isso é lamentável. Pedindo para que cada um desse R$50 para poder, inclusive ele ofereceu R$50. Eu acho que não ia pesar nada no bolso nosso aqui dos vereadores, R$50, para ajudar a comprar esses 2 pneus. Mas, infelizmente, não está cumprindo. Olha, a associação é uma entidade que já vem prestando serviço há vários anos.
Eu já participei de reunião lá que tinha mais de 60 pessoas, senhor Gilberto. Lamentavelmente, como o Luiz falou, fechando também, está prestes para fechar outra entidade lá, Casa de Apoio às mulheres que sofrem violência doméstica. Isso é lamentável. Uma casa que é uma referência no Estado. Está aqui o Assis, que faz parte lá da Rádio Muriá, juntamente com a Associação Comunitária Muriá, e acompanha o dia a dia do trabalho, o exemplo daquela entidade. Então, infelizmente, a administração está deixando a desejar aí e não está cumprindo com as nossas entidades. E se chegar a fechar, vai cair na mão da prefeitura. A prefeitura que vai ter que responsabilizar. Então, infelizmente, é lamentável. Continua em discussão o requerimento 90/2016. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 91/2016, de autoria dos nobres vereadores Claudira Aranda da Silva, Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Rivail Rodrigues Júnior. Vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais e, considerando que os produtores rurais precisam ter condições de acesso à sede de suas propriedades com vias transitáveis, principalmente para o escoamento de sua produção. Considerando que a municipalidade sempre ajudou na recuperação e na manutenção dessas vias dentro das propriedades sem haver a cobrança de qualquer taxa, mesmo a título de pagamento de combustível. Requerem a douta mesa, após ouvido o plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. 1. A Prefeitura Municipal está cobrando dos produtores rurais para realizar a recuperação ou manutenção de vias de acesso às sedes de suas propriedades? 2. Em caso afirmativo, por quais motivos a Prefeitura Municipal está cobrando por esses serviços, considerando que esta cobrança nunca ocorreu? 3. Em qual fundamento legal se baseia esta eventual cobrança e a que título a Prefeitura Municipal recebe esses pagamentos? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinados os nobres vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Claudira Arana da Silva e Rivail Rodrigues Júnior. Em discussão, requerimento 91/2016. Com a palavra o nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado também há poucos dias por um proprietário rural aí, que ele tem uma propriedade, tem a estrada municipal e tem que entra na propriedade dele um pedaço de estrada dentro da propriedade. E o município foi lá para fazer e foi pedir para que ele colocasse 50 litros de óleo na máquina. E eu não acreditei que isso fosse verdade. Eu acho que o mínimo que o proprietário rural quer é uma estrada e um mata-burro. Se você tiver uma estrada conservada e um mata-burro, eles ficam satisfeitos. Mas infelizmente essa pessoa ficou indignado, não pediu para mim não falar o nome, mas que essa cobrança tinha sido feita e que ele estava indignado. Eu fui conversar com algumas pessoas e me contaram que um carro encravou num determinado ponto da cidade também, mas que a prefeitura, para ir lá tirar esse carro na zona rural, pediu para esse proprietário que colocasse também uma quantidade de óleo na máquina. Olha, se a estrada estiver boa, não vai encravar. Mas com a estrada que está, com o descaso que está, porque tem lugar aqui, principalmente a estrada que vai para Ponta Linda, a estrada municipal,
Antigamente passava até 3 carros. Hoje passa um e ele tem que parar para esperar o outro vir para passar em certos pontos das estradas rurais. Eu acho que isso é um descaso que está acontecendo. Nós tivemos uma resposta da prefeitura há poucos dias de máquinas, da pá carregadeira, que o município não está precisando. Por isso que não mandou arrumar. Uma faz 2 anos que estava encostada, e a outra foi internada, vamos dizer aí, em julho do ano passado. E essas máquinas não precisa ser arrumada. Ora, como é que pode acontecer uma situação dessa numa cidade como Jales? Você anda aí nas estradas municipais, todas elas estão em perfeitas condições. Infelizmente, as nossas estradas deu uma melhoradinha agora, mas ainda não está no nível ideal que outros municípios se encontram. Então, eu acho que começaram a querer cobrar tudo, a fazer tudo que não deve, e aí o município está nessa situação, diz que é falta de dinheiro. Será que é? Só que eu fiz um requerimento pedindo informação lá sobre o valor do dinheiro que tinha, então vieram me dizer que não pode me responder porque tem que analisar, precisa fazer um requerimento que só o ofício não resolve. Então, eu não sei o que vai acontecer com o nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 91/2016. Com a palavra o novo vereador Sérgio Nishimoto. Senhor presidente, nobres pares vereadores, a todos os ouvintes, boa noite. Preocupante, Gilberto. Eu não sabia que estava nesse nível, não. Cobrar para arrumar a estrada é a primeira vez que eu ouço. Esta semana fui cobrado por outro motivo. A Feira da Uva, que vai ser um requerimento para a próxima sessão. Diz que não tem dinheiro nenhum. Com todo o respeito a outros eventos, para outros eventos tem. Para a agricultura, diz que não tem recurso nenhum no orçamento. Eu acredito que tenha, está sendo investigado. E Jales é movido pela agricultura. Desde o outro mandato, não que eu critique muito, mas sempre conversei com o Parini, mesmo com a Anice. Será que nenhum prefeito de um município totalmente agrícola não vai dar uma pequena atenção aos 1.200, 1.300 produtores rurais do município? Só para informação, a Secretaria Municipal, eu não sei se vocês sabem onde se encontra. Tem que ser rápido, porque troca rapidamente. Do aeroporto, foi para um outro barracão e estamos de mudança novamente. Uma parte as máquinas, uma parte os funcionários da agricultura. Uma parte ao nobre vereador. Muito pertinente, colega, a sua colocação sobre a Feira da Uva. Eu encontrei o secretário Hilário Pupim há poucos dias na prefeitura e ele me dizia que a festa seria cancelada a pedido dos produtores, porque esse ano, eu já vou adiantar que eu não sou nenhum expert como o senhor nessa área, longe disso, mas estou até só repassando a informação, que por conta do clima, esse ano não haveria uva suficiente para fazer a festa da uva, até porque o principal problema da festa não é financeiro. Com pouco se faz o evento, como nos últimos anos. Então, a explicação dele é que a falta de fruta da uva nesse ano não deixaria que a festa acontecesse como nos outros anos. Pertinente. Talvez essa conversa tenha havido realmente com alguns produtores, mas na última reunião do conselho,
o Conselho pediu novamente ao secretário Hilário e ele está empenhado para que isso aconteça. E está, digamos, requerendo dinheiro, porque sem dinheiro também não tem jeito. E no momento de crise, as empresas que sempre ajudaram um pouco, esse ano estão com um orçamento menor ainda, com mais dificuldade. Então, nós precisamos dar uma força. Eu acredito que a feira, mesmo com a menor quantidade de produto, ela tem que existir. Afinal, são muitos e muitos anos e a uva é uma referência regional, nacional. Obrigado. Continue a discussão, requerimento número 91/2016. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 92/2016, de autoria dos nobres vereadores Claudir Aranda da Silva, Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista e Rivail Rodrigues Júnior. Vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais e, considerando que, especialmente em período de chuvas, máquinas agrícolas ou veículos de transporte de produtos acabam por encravar dentro das propriedades rurais. Considerando que a municipalidade sempre forneceu máquinas para ajudar nessas situações, desencravando tais veículos dentro das propriedades, sem que houvesse qualquer cobrança de taxa ou valor financeiro a qualquer título. Considerando ainda que, segundo informações de produtores rurais, que a municipalidade tem cobrado para a prestação deste tipo de serviço, requerem a douta mesa, após ouvido o plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. 1. A Prefeitura Municipal está cobrando dos produtores rurais para ajudar no desencravamento de máquinas agrícolas ou veículos de transporte de produto? 2. Em caso afirmativo, a partir de qual data, com base em qual fundamento legal se baseia esta cobrança e a que título a Prefeitura Municipal recebe estes pagamentos? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinados os nobres vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Claudira Aranda da Silva e Rivail Rodrigues Júnior. Em discussão, requerimento 92/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 93/2016, de autoria do nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes, vereador com assento à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais e, considerando que a municipalidade construiu fossas sépticas em muitas propriedades rurais do município, considerando que os produtores rurais têm reclamado da paralisação da construção de fossas sépticas em outras propriedades rurais e que a Prefeitura Municipal estaria exigindo o pagamento dos custos de transporte dos equipamentos necessários. Requer a douta mesa, após ouvir o plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. 1. A Prefeitura Municipal paralisou o programa de construção de fossas sépticas nas propriedades rurais. Em caso positivo, por qual razão? 2. Caso esse programa seja paralisado, existe o propósito de retomar o mesmo? Em caso positivo, quando isso ocorrerá? 3. É correta a afirmação que a municipalidade está exigindo que os produtores rurais arquem com o custo do transporte dos equipamentos em caso de implantação de fossas sépticas em suas propriedades? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinado o nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes.
Em discussão, requerimento número 93/2016. Com a palavra o nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, é outra situação também que nós estamos tendo reclamação para quem está fazendo as fossas dentro do nosso município. Aí estão exigindo que os produtores arrumam o veículo e vêm pegar os equipamentos para depois a prefeitura ir até o local fazer as fossas. Eu, até por pouco conhecimento disso aí que eu tinha, estou querendo saber do prefeito municipal realmente o que é que está acontecendo para que nós possamos dar uma analisada e ver essa situação para esses proprietários rurais, no qual a prefeitura, existe aí acho que uma lei que é obrigada a fornecer todos os equipamentos para as fossas na zona rural. Então vamos esperar que ele mande a resposta e que nos convença realmente do que está acontecendo com os proprietários rurais. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento 93/2016. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 12/2016. Os vereadores da Câmara Municipal de Jales, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, requerem que seja oficiada à família de Carlos Roberto Gazola, manifestando-lhe os votos de profundo pesar pelo falecimento de Carlos Roberto Gazola, no dia 10 de maio de 2016, aos 52 anos. Carlos Roberto, um profissional de competência e responsabilidade, sempre cumpriu plenamente os seus deveres de servidor público, em cujo meio cultivou um grande círculo de amizade e respeito. Como pai de família, sempre se destacou pela sua responsabilidade, dedicação e preocupação com a educação dos filhos. Neste momento difícil, a Câmara Municipal de Jales expressa publicamente votos de condolências à sua família. Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinados todos os vereadores da Câmara Municipal de Jales. Em discussão, moção de pesar número 12/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que estão abertas as inscrições para uso da palavra no expediente do dia. Moção de apoio número 13/2016. Os abaixo assinados vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales solicitam o encaminhamento da seguinte moção de apoio. As entidades do Magistério Paulista, AMPESP, APASE, CPP e UDEMO, manifestando o seu apoio ao pedido de reajuste no piso salarial de 16% percentuais, encaminhado ao Governo do Estado de São Paulo para o Magistério Estadual e a imediata realização de concurso público para o diretor de escola e supervisor de ensino, apresentado pelo Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, UDEMO. A Câmara Municipal de Jales manifesta seu irrestrito apoio ao pleito, o qual é plenamente justificado considerando a importância da educação e da necessidade de sua valorização, e considerando ainda que o magistério estadual está há 2 anos sem qualquer reajuste, criando uma situação insustentável para esta tão importante categoria, responsável pela educação dos nossos filhos. Por fim, solicito que a cópia da presente moção seja encaminhada às entidades, bem como ao Governo do Estado de São Paulo. Plenário Presidente Tancredo Neves, em 6 de junho de 2016, assinados os novos vereadores da Câmara Municipal de Jales. Em discussão, moção de apoio número 13/2016. Com a palavra o nobre vereador Luiz Fernando Rosalino. Senhores vereadores, como sempre faço,
ao se tratar de educação nessa casa. Eu gostaria de defender os meus colegas profissionais da educação do Estado de São Paulo. Senhores vereadores, o que eles estão pedindo, esses 16%, é só parte de tudo o que os professores merecem na atual situação que está a educação do nosso Estado. Senhores vereadores, eu queria chamá-los a fazer a seguinte discussão. Quando se fala em qualidade de educação, nós estamos falando de que educação? Em que esfera administrativa? Senhores vereadores, quando falamos da educação do município, nós estamos falando do município que preza pela excelência. Um município que está à frente dos municípios da região e é um dos primeiros no estado de São Paulo. Nós estamos falando de um município que tem escolas bem estruturadas, município que tem cargo de plano de carga e carreira para os magistrados e para todos os funcionários da educação. Nós estamos falando de um município que já chegou a estar entre os 20 melhores sistemas de educação do nosso país. Quando nós falamos do ensino federal, nós estamos falando de universidades federais, institutos federais. E, senhores vereadores, nós estamos falando hoje na nata da excelência do ensino médio público no Brasil. Os institutos federais, eles ganham como melhores instituições no Enem há vários anos. Nas últimas décadas, a imensa maioria dos anos foi vencida por alunos dos institutos federais. Agora, senhores vereadores, quando nós falamos da nossa escola estadual, da nossa educação estadual, nós estamos falando de um caos. Nós estamos falando de um lugar que beira a insalubridade. Prova disso é o tanto de professores com licença de saúde. Prova disso é o tanto de professor tomando remédio por conta de doenças ligadas ao estresse, ao nervosismo. Senhores vereadores, quando nós falamos da educação estadual, nós estamos falando de um lugar sem estrutura, de um lugar onde o professor não consegue desempenhar o seu trabalho, a sua função. O que os nossos colegas aí, servidores, estão pedindo é nada mais do que o mínimo do mínimo. Sem falar que o governo do estado aí coloca um bônus que não entra no pagamento final desses professores, que não conta para a aposentadoria, que não conta para o INSS, que não conta, certo? Nos seus olerites. E uma bonificação ainda pouco clara, sabe? Os professores têm que trabalhar aí atrás dessa bonificação para ter um pequeno aumento de 500, 600 reais no seu salário mensal, se for diluído nos 12 meses. Então, senhores vereadores, os vereadores que abaixo assinaram sobre esse pedido, dos nossos docentes do Estado de São Paulo, está no mínimo apoiando uma causa de suma importância. Certo? E se esse Estado entendesse que educação era coisa séria, pelo menos dedicaria 10% do seu orçamento para a educação. Não cortava igual está cortando das universidades públicas, não cortava igual está cortando o número de salas de aula, não fazia esses concursos, fazia concursos para professores ingressar numa carreira minimamente adequada. Então, senhores vereadores, quando as vossas excelências fossem discutir educação, eu gostaria de, por favor, que as vossas excelências prestassem atenção em que educação que vocês estão falando, de que âmbito da União que nós estamos falando, se é dos municípios, se é do Estado ou se é do governo federal, certo? Então, fica aqui minha indignação com a política pública do senhor Geraldo Alckmin em relação à educação nesse Estado. Aliás, fica aqui a minha revolta sobre a política pública de educação do PSDB, que mais de 20 anos acaba
né, com qualquer estrutura educacional no nosso estado. Continua em discussão a moção de apoio número 13/2016. Com a palavra o novo vereador Sérgio Nishimoto. Mais uma vez, boa noite. Uma moção de apoio pleno e merecido pelos nossos professores. Só que eu vou fazer uma ressalva só ao que o Rosalino falou, ao novo vereador, em relação à diretoria de ensino de Jales. Sabemos que os nossos professores ganham pouco, porém, muitos aqui no município ainda se dedicam e vestem a camisa. Nós temos uma diretoria, nós estamos bem pontuados, mesmo recebendo pouco. Prova disso são os nossos campeões, os nossos medalhistas, tanto na matemática como na física. Jales, nós temos uma equipe de alunos, com certeza, por trás disso, bons professores, que apesar de ganharem pouco, se dedicam e vestem a camisa. Uma parte, ao nobre vereador. Deixar claro que a minha fala, né, vem para fazer apoio a esses profissionais. Então, senhor Sérgio, se não fosse o empenho individualizado desses professores e de algumas diretoras desse município, se não fosse isso, inclusive colocando dinheiro do próprio bolso, senhor Sérgio, esses nossos alunos não chegariam onde chegaram. Então, nós só conseguimos chegar onde estamos não por uma política pública de Estado. Nós só chegamos onde chegamos por conta de uma batalha individual de cada escola, de cada profissional e dos pais dos alunos. Sem falar outra coisa, senhor Sérgio, quando o senhor fala em diretoria de ensino, é até interessante, porque no estado de São Paulo nós temos quase 3 funcionários burocráticos para cada professor. É um absurdo. Além de tudo, ainda investimos mal na nossa educação. Além de tudo, além do pouco dinheiro, ainda é mal empregado. Perfeito. Porém, nós não podemos deixar de esquecer que aqui em Jales nós temos esses profissionais e que merecem não só esses 16, muito mais. Porque realmente nós sabemos que muitos deles colocam dinheiro do bolso para fazer locomoção, para ir atrás de criança, para ir atrás dos pais, para que o rendimento não caia. E graças a Deus, aqui no nosso município, aqui na nossa diretoria, nós estamos bem pontuados, mas precisamos apoiar para que eles possam ter um salário digno. Obrigado. Continua em discussão a moção de apoio número 13/2016. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida e discutida. Nada mais havendo para o expediente do dia, solicito da senhora secretária que proceda a chamar os vereadores inscritos para o uso da palavra. Primeiro vereador inscrito para uso da palavra no expediente do dia, o novo vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Com a palavra o novo vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, sexta-feira eu fui procurado por algumas mães lá do Jaquibê, e nós fomos até lá no Caique, onde fica a EMEI de Jales, a creche das crianças de 6 meses a 3 anos. Chegando lá, a surpresa nossa foi grande. Existe um buraco dentro de uma sala lá, que está aqui nas minhas mãos, um enorme buraco, nessa sala onde ficavam as crianças, onde dava banho nas crianças. Eles estavam sentindo maus cheiros, vendo o solo oco,
e mandou quebrar lá. Isso foi começo de abril, final de março. E esse buraco está lá até hoje, que tem que tomar algumas providências, porque lá existem seres humanos, principalmente crianças. E infelizmente foi feito ofício para a administração, para o prefeito, foi feito ofício para a Secretaria da Educação e até agora não tomou providência. O que é que os funcionários e a coordenadora fez? Trancou a sala aonde as crianças dormiam. Ali tinha banheira para tomar banho naquele local, que é uma sala enorme. Desativaram a sala e colocaram em outra sala menor e puseram as crianças para dormir aonde era a sala de reunião, que é uma sala pequena. E uma das coisas graves nessa situação toda é que nessa sala pequena você tem que dar banho nas crianças e lá no CAIC o pátio é descoberto. Você tem que enrolar as crianças numa coberta ou numa toalha para levar até na sala que elas vão dormir no tempo. Se estiver chovendo vai tomar chuva, se tiver sol é sol, vento é vento. Infelizmente dizem que a prefeitura não tem dinheiro e que está tomando as providências legais naquilo que é necessário. Será que isso não é tanto necessário? Será que isso não faz parte da melhor coisa que nós precisamos, que é a saúde e a educação no nosso país? E outra coisa, mudar a bacia de dar banho nas crianças. A prefeitura mandou o pedreiro, mandaram comprar os equipamentos, o material que precisava, mas infelizmente a prefeitura não pagou. Eles tiveram que fizeram um evento lá, tinha arrecadado dinheiro e tiveram que pagar eles mesmos o material lá no CAIC. Outra coisa grave, as paredes tem lugar que tem um dedo de abertura que eles têm a preocupação que pode cair. Foi notificado a administração, o senhor prefeito, Secretaria da Educação e até agora nada. Está aqui as fotos que nós fomos lá e tiramos. E outra coisa, segundo a coordenadora, tem alunos que estão chegando lá, pessoas, mamães que estão levando seus filhos, e não pode deixar mais ficarem lá porque não tem o espaço para isso, porque essa sala está fechada. Então, senhores, a coisa está indo num caminho, está desandando num caminho, que as coisas mais perigosas estão acontecendo dentro do nosso município, aonde que não está tendo respeito com crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Está aqui as fotos. Hoje eu fui até o Ministério Público e apresentei essas fotos. Na hora o Ministério Público pediu que fizesse um documento e passasse para ele, queria mandar lá verificar. Eu precisei levar lá para eles verem isso aqui. Então, diante de tudo isso aí, senhoras e senhores que estão me ouvindo, nós temos que ter responsabilidade, principalmente uma administração tem que ter sua responsabilidade com as crianças, com os jovens, com todas as pessoas. Então, diante disso, nós estamos aqui cobrando da municipalidade que vai lá e resolve isso aqui o mais rápido possível. O prefeito prometeu, senhor presidente, de ir até lá. E já faz mais ou menos um mês, não foi até agora. Muito obrigado. Vamos cobrar ele então, senhor Gilberto. Próximo vereador inscrito, Tiago Vandré de Souza Abra. Muito obrigado, presidente. Hoje nós temos boas notícias para o nosso município. Aliás, excelentes notícias. Na quinta-feira estive em Brasília com o chefe de gabinete, o prefeito Ivan.
fui junto com o deputado Fausto Pinato na Secretaria do Tesouro Nacional, tratar do assunto dos 4 milhões de reais para o recap da nossa cidade. Fomos recebidos pela Priscila e pelo Edélcio, subsecretários do Tesouro Nacional. Como a nossa documentação estava correta, eles nos prometeram, até o início dessa semana, dar o aval da Secretaria do Tesouro para a liberação do dinheiro. E hoje, felizmente, por volta das 10 da manhã, a Prefeitura, o Desenvolve São Paulo, que é o órgão que está fazendo o financiamento, que é vinculado ao governo do Estado, comandado pelo Geraldo Alckmin, o e-mail chegou, a liberação chegou. Nos próximos dias, no máximo, na próxima semana, o contrato deve ser assinado. A licitação já foi aberta, marcada para o dia 15 de julho. Então, o tão sonhado asfalto da nossa cidade, se tudo correr bem, em 60 dias, a empresa vencedora deve receber a ordem de serviço para começar a recapear a nossa cidade. Aqui ninguém tenta tampar o sol com a peneira, que não tem buraco, que não tem isso, que não tem aquilo. Tem sim. Mas ao invés de criticar e ficar atrás de picuinha, nós corremos atrás para resolver. Hoje vai ser votado também um projeto de 250 mil para recap. É um pedido para o PP, Partido Progressista, do qual eu faço parte, o Guilherme Ribeiro, que foi candidato a deputado. Foi liberado, empenhado, não vai dar tempo de fazer antes da eleição, mas depois será feito. Está aí o projeto passando. Eu sempre digo aqui, Nishimoto, que reclamar, criticar é fácil. Eu quero ver criticar e mostrar a solução. Trazer dinheiro para tampar buraco, para fazer recap. É disso que a população precisa. De gente que fica correndo atrás o dia inteiro de problema e não da solução. Pérola, isso não resolve nada. Nosso município hoje é um reflexo da situação do nosso país. Está quebrado. Tem que ter criatividade, tem que ter responsabilidade na gestão. Esse financiamento de 4 milhões vai ser pago em 72 meses. Com 12 meses, 1 ano de carência. Nesses 12 meses, ou melhor, nos próximos 6, 7 meses, nosso município vai deixar de pagar aproximadamente 600 mil reais por mês de dívida com o Instituto, parcelamentos anteriores, que ao invés de reparcelar, como outros faziam, empurrar com a barriga, vai ser pago até dezembro. Isso é responsabilidade, isso é gestão. Depois, o município tem 60 meses para quitar esse financiamento. Ou melhor, a população. A população hoje quer asfalto, né, Claudir? Claudir anda bastante, a gente comenta sempre isso. A população quer asfalto. O Assis deve receber reclamações todos os dias, todos os momentos de asfalto. A resposta está dada com trabalho. Então, quero deixar registrado o empenho do deputado Fausto Pinato, que foi primordial na liberação desse recurso. Em Santa Albertina, quando o governador esteve lá e ligou para o Milton Mello, ali foi o pontapé final. Ali alavancou, a coisa andou, a documentação andou, a Analice fez o trabalho em São Paulo, Fausto em Brasília, e a liberação foi feita. Então, para criticar, tem que trazer solução, tem que trazer recurso. É fácil tirar foto de buraco e não ir atrás de recurso. Não adianta. Então é o que eu sempre falo, tem que honrar, o deputado tem que honrar os votos que teve. A Analice teve 10 mil votos, o Fausto teve pouco, 400 e pouco. Mas tem compromisso com a região. Não adianta pegar os votos, sumir e não fazer trabalho. Aí vem na região, libera 20 milhões para Fernandópolis, não termina as 99 casas que estão ali. Isso é um absurdo.
Isso é de cunho eleitoreiro, está claro. O que nós precisamos é terminar as obras que estão em andamento. Creches estão sendo terminadas. É outra prioridade do governo Calado, terminar obras emperradas. E o recap. Ano que vem, nós vamos fazer mais recap e com recurso próprio, por conta de uma gestão responsável. Só criticar não adianta e não tampa buraco. Próximo vereador inscrito, Rivail Rodrigues Júnior. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Eu quero usar a palavra justamente para falar sobre essa questão 20 milhões de reais para Fernandópolis. E aí que me perdoem, mas eu acho que está havendo um boicote com o nosso secretário Rodrigo Garcia. Porque está sendo liberado 20 milhões para Fernandópolis, sim. Só que está sendo liberado para a Oriflama, está sendo liberado para a Aspásia, está sendo liberado para a Estrela do Oeste, está sendo liberado para Santa Salete, está sendo liberado para Indiaporã. Por quê? Porque todas as cidades se adequaram. E o que é se adequar, gente? Terreno. Se não tiver terreno, não tem como mandar a casa. Se eu não me engano, Silvio Torres, o ex-secretário, está disponibilizado para Jales desde 2013. 229 casas. Infelizmente, não tem terreno. Não tem terreno, não tem como vir casa. Então não adianta fazer oba-oba, que está indo 20 milhões para Fernandópolis, não está vindo para Jales. Já era para vir 30 milhões. Não está vindo porque não tem uma gestão que eu acredito que a administração não está entendendo que a prioridade para o município hoje são conjuntos habitacionais. Maravilha! É um entendimento da administração. Não é a prioridade para o município. Vamos correr atrás de asfalto. Só que asfalto, que está vindo os 4 milhões, e que eu acho que é muito bom, porque nós estamos precisando, só que nós também não podemos nunca esconder dos munícipes. 4 milhões de reais nós vamos dar conta de asfaltar as vias principais do município e que com certeza não vai sobrar dinheiro para se fazer os asfaltos nos bairros. Eu sou totalmente a favor do financiamento, só que também não podemos deixar de falar que este financiamento vai gerar 60 meses de parcela, onde nós sabemos até hoje que o que sempre atravancou o nosso município, dívida da Minerva, parcela. E pasme, parcela. Então nós estamos adquirindo parcela. E se não houver uma gestão correta para se aumentar a captação de recurso, infelizmente vai nos atravancar mais um pouquinho essas parcelas. Pois não, a parte, colega? Eu quero agradecer a parte e mostrar para a população o seguinte: buraco dentro de uma creche não é nada. Segundo o vereador que antecedeu Vossa Excelência, não é nada. O que é buscar recurso. Buscar recurso, nós fizemos isso. Até uma verba que nós conseguimos lá no Paraíso, Júnior Rodrigues, ali na André Braia, foi o vereador lá tirar foto, que foi eles que conseguiram. E eu estou com os documentos aí comigo, que foi o Carlão a pedido nosso. Verbas de 4 milhões, não foi conseguido não, é financiamento. É financiamento, não é verba conseguido junto com os deputados, não, é financiamento. Nós não estamos conseguindo tampar um buraco de uma creche, nós não estamos conseguindo dar leite para os idosos, nós não estamos conseguindo ter remédio para as pessoas que necessitam nos postinhos. Nós não estamos conseguindo isso e vamos financiar um dinheiro para fazer um recapeamento, sendo que o prefeito tem que correr atrás de verba. Valentim Gentil conseguiu lá não sei quantos milhões para verba para essa finalidade. Urânia, está sobrando dinheiro que não tem lugar mais de fazer recapeamento. Agora o vereador vem falar que não é importante buraco, aonde dentro de uma creche. Vereador, será que foi o senhor que conseguiu essa verba de 4 milhões ou foi um financiamento? A que ponto nós chegamos? Aonde nós estamos chegando? Obrigado, vereador, pela parte. Por nada. E eu gostaria de complementar, falar por mais uma vez, sou a favor do financiamento. Só que nós precisamos, sim, ter uma gestão, porque
todas essas parcelas que deixou de ser paga, foi paga por todas as outras administrações. São parcelas que vinham correndo. Então não se pagou nada mais do que os outros pagaram. Agora nós precisamos fazer uma gestão competente para aumentar a arrecadação do município. Se é via vinda de novas empresas, o formato, quem tem que definir é o planejamento. Porque nós vamos tocar num assunto, às vezes, que é muito apolítico, que é o georreferenciamento, que mexe com impostos. Se for necessário, que a administração faça e prove para a população, devolvendo em infraestrutura, que o que está fazendo é da forma correta, que está fazendo porque é necessário. Agora, nós precisamos frisar muito bem, nós estamos corretamente trazendo 4 milhões de reais para arrumar o asfalto do nosso município, mas infelizmente, mais uma vez, nós estamos assumindo uma parcela, e nós estamos falando de uma economia de 600 mil reais mês, que o déficit da nossa prefeitura municipal é 1 milhão mês. Então nós estamos em déficit ainda, não está sobrando dinheiro. Próximo vereador inscrito, Luiz Fernando Rosalino. Senhores vereadores, eu estou aqui com uma dúvida. Porque foi feito o requerimento nessa casa, 2 sessões atrás, feito, aliás, por mim, pela digníssima vereadora Pérola, perguntando a respeito dessas casas, desses investimentos e tudo mais. E agora veio a resposta, né, desse requerimento. E é interessante, porque nós temos que saber quem que é que está falando a coisa mais correta nesse momento. Senhores vereadores, em especial o vereador Júnior Rodrigues, a Vossa Excelência falou, né, que Jales não se adequou às necessidades do CDHU para receber os investimentos. Eu queria saber aonde que está escrito, em que papel que o CDHU mandou para o município de Jales falando que ele não se enquadrava. Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que os terrenos não podiam? Onde que está escrito? Por favor. Obrigado, nobre colega. O não se adequar, eu disse o que é o não se adequar. Terreno, precisa de terreno, precisa de espaço físico para construir. Sim. E a cidade, o município de Jales não tem esse espaço físico. Todas as outras prefeituras conseguiu esse espaço físico, e a Prefeitura Municipal de Jales não conseguiu esse espaço para receber a construção de 400 casas populares. Não é isso que fala o nosso prefeito no requerimento. Se o senhor me permitir, nobre presidente, eu gostaria de lê-lo. O senhor prefeito respondeu o seguinte: o Poder Executivo tomou... isso aqui é um ofício que ele mandou para o senhor Rodrigo Garcia. O Poder Executivo tomou conhecimento das referidas unidades habitacionais através da Câmara Municipal, em 23/7/2015, através de ofício especial. Cobrou do Poder Executivo quais ações haviam sido tomadas. Em 12/8/2015, houve uma reunião com o secretário da Habitação, o senhor Rodrigo Garcia, cópia está em anexo, protocolada pelo próprio secretário. Foi informado verbalmente naquela mesma reunião que não havia disponibilidade de recursos financeiros para atendimento dos pleitos para o exercício de 2015 e 2016. Então, Rodrigo Garcia teria dito para o prefeito que não tem dinheiro para Jales nem em 2015 nem em 2016. 2. Até o momento, o Poder Executivo não recebeu nenhum comunicado oficial sobre a liberação das referidas casas. Já foi oficializada a Secretaria de Habitação aguardando a resposta, né, se veio as casas ou não. E aí, o nosso secretário fala também, né, o nosso prefeito fala, como não é de competência do Poder Executivo, a deliberação assim do CDHU não há como determinar probabilidade do prazo para tal tanto. Isso aqui está escrito o prefeito que mandou. Só um minuto, senhor Gilberto. Olha o ofício protocolado do senhor Rodrigo Garcia. Pelo presente, consideramos o incluso documento prevendo contestando expressamente a Secretaria, teria neste ano 2015 destinado 500 casas populares para o município de Jales, bem assim que até quais poderiam vir. Aí, no parágrafo de Brau, informamos outro sim que Jales já consta
com parte da área necessária para a construção daquelas unidades habitacionais e que, para aquisição da área falante, conforme a orientação recebida, há necessidade de prévia aprovação de técnicos do CDHU para evitar a aquisição de áreas impróprias com a implantação do projeto. Segundo o prefeito, com o Rodrigo Garcia, ele falou que tinha as áreas. Eu não estou entendendo toda essa situação. A parte, nobre colega. Agradecer a parte ao nosso nobre colega. Eu posso falar que eu tive numa reunião dentro do gabinete, junto com o Rodrigo Garcia, o prefeito. Eu estava presente ali naquele momento, e o prefeito falou que não existia área. Ele não tinha área. Ele tem umas pequenas áreas que era para o CDHU vir ver, mas essas áreas não competem para fazer casas nesses locais. Até esse projeto que está vindo para a Câmara, que vai desafetar a área, é para vender áreas institucionais, para que ele possa comprar terreno. E o prefeito deu uma entrevista essa semana numa das emissoras, aí, que não sei qual delas, e ele falou, eu preciso conseguir o terreno rápido, porque o Rodrigo Garcia está me cobrando para arrumar essas casas. Então, o prefeito tem respondido alguns requerimentos nossos aí, você tem visto aí, a gente não tem questionado muito. Ele fala uma coisa e no papel fala outra. Então é complicado essa administração. Eu tenho requerimento ali dentro, está guardado para mim discutir, mas não estou tendo tempo para falar. Mas é requerimento que ele respondeu de um jeito e fala do outro. Então a gente não sabe do que está acontecendo na realidade. Muito obrigado. Só para concluir, senhor presidente, minuto. Eu realmente não sei o que pensar. Porque, por um lado, eu não vi técnico do CDHU nenhum falar que a determinado tipo de terreno não cabia 50 casas. Eu não vi isso aí. Não tenho esse papel. Ninguém me respondeu esse papel. Eu quero esse papel. Técnico do CDHU viu o lote e falou assim, esse lote não dá. Por que não dá? Por causa disso. Eu não vi esse papel. Eu quero ver esse papel. Assim como eu quero ver o papel do prefeito falando onde está os terrenos. O fato é o seguinte, fica um diz que me disse, tem 20 milhões para Fernandópolis, tem mais 5 milhões para não sei aonde, e Jales não tem nada. Num momento histórico onde tem o Rodrigo Garcia, que teve 10 mil votos no município, secretário, o senhor Flávio Prandi, de diretor regional, e o senhor Pedro Calado, dentro do PSDB, É isso que eu quero saber. Eu não quero saber quem deixou de falar ou não deixou de falar. Eu quero ver os documentos prontos. Aonde estão os documentos falando que não cabe naquele terreno? É isso que eu quero ver. Aonde está o documento da prefeitura indicando o terreno? É isso que eu quero ver. Porque é igual o senhor está falando, senhor Gilberto. Daqui está falando uma coisa e na prática eu quero ver o documento. Eu estou com a dúvida que o senhor está. É isso que eu quero entender. Próximo vereador inscrito, Jesus Martins Batista. Senhor presidente, nobres pares, realmente, tal me disse, e a história não é essa. É totalmente diferente. O Gilberto, você disse com muita propriedade que fala uma coisa e depois muda escrevendo. Eu participei junto com o Júnior, se não me engano, Gilberto e o Flá e o Dr. Pedro. Onde foi anunciado, o Flá falou, doutor, arruma os terrenos que as casas vai vir, não tem problema nenhum. O Dr. Pedro falou, não, vamos. Apresentou, se eu não me engano, veio até técnico do CDHU aqui, viu Luiz? Veio aqui e não aprovou os terrenos porque não tinha condições. Outra coisa, você fala tanto das casinhas, das 99 casas lá. Ficou os 4 anos do Parini lá construindo e não saiu. E outra coisa, verba de mais 1.400.000 para infraestrutura, para melhorar. Então, não dá para entender. Então, quer dizer, criticando, cobrando agora. Outra coisa, Rodrigo Garcia, através de pedido nosso, junto com o Flá, mais de 7.300.000 para o nosso município, para a nossa cidade. Não dá para entender. Mostra os outros deputados aí que trouxe, mais de 7 milhões.
Pois não, a parte nobre, vereador. Obrigado, Vossa Excelência. Primeiro que não foi 4 anos do governo Parini. Ponto 1, certo? Foi 2 anos do governo Parini. Segundo, durante esses 2 anos do governo Parini, as casas andaram perfeitamente. Foram sendo construídas. No entanto que o prazo de entrega até então era o final de 2013, 2014. Aí depois do governo Nice, eu não sei, não era o Rodrigo Garcia o secretário do CDHU nesse período até, certo? Foi atrasando as obras. E inclusive teve um áudio que teve um vereador aqui falando, que foi cassado, aliás, um dos motivos foi do áudio falando das casinhas, que não tinha liberação dos recursos pelo governo do estado. Que não era o Rodrigo Garcia ainda. E agora, essas casas continuam se arrastando, né, porque, segundo o que consta, está recebendo de forma tudo perfeita, mas, na verdade, parece que eles só estão recebendo 1/3 da medição. Então, é essa informação que eu obtive. Eu não sei se é verdadeiro, eu também não falei com os diretores do empreendimento, certo? Agora, o senhor vereador, o senhor tem que pensar nessa situação. Nós não estamos falando de 7 milhões de emenda, de coisa que vem de proposta do governo. É obrigação, já eles precisam, já eles têm que receber. Mas não veio, tem, é obrigação. Porque senão nós vamos ter que falar aqui do SAMU, da Universidade Aberta, um monte de coisa que era um projeto de Estado que já eles precisavam e recebeu. Nós estamos falando de casa popular, aonde está escrito que o prefeito deu o terreno e aonde está escrito que o CDHU rejeitou o terreno, é isso que eu quero saber. Ô Rosalina, os terrenos que o prefeito apresentou são todos terrenos que não oferecem condições de construir. Porque são terrenos que nem cabe, né, Gilberto? É pequeno os terrenos. Agora, se o prefeito colocar à disposição os terrenos, eu tenho certeza que vem as casas. Meu muito obrigado, senhor presidente. Ô, Jesus, obrigado pela parte. Desculpa, vereador, não tinha nem te visto. A parte. Não, eu quero esclarecer a situação dos terrenos, gente. Você sabe o que está acontecendo? De uma forma tardia, mas está fazendo o correto. Nós fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça e foi explicado para nós. Esses terrenos que estão sendo desafetados é porque é o seguinte: em última hipótese, a área institucional pode ser vendida para construção, porque para esta área receber construção de casas de conjunto habitacional, ela tem que ter sido invadida, ela não pode chegar e já construir. Então precisa desafetar essa área, vender essa área e comprar uma outra área. Então parece que agora, para o ano que vem, quem sabe, nós vamos ter essa outra área, mas que as casas estão disponibilizadas desde 2013 pelo seu Silvio Torres, secretário da época, ela já está disponibilizada para a Jales, sim. O que houve foi uma burocracia um pouco maior do que o normal para se resolver essa situação. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que não há mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra no expediente do dia. Não havendo mais oradores inscritos, solicito da senhora secretária que proceda a leitura da matéria e da ordem do dia. Projeto de lei de número 94/2016 do Poder Legislativo, que altera a redação dos incisos 1, 2, 3 e 4 da Lei número 4.341, de 18 de fevereiro de 2015, que estabelece os subsídios dos agentes políticos para a legislatura de 2017 a 2020, de autoria do Poder Legislativo, entra na ordem do dia da sessão ordinária de hoje por força do requerimento de urgência especial número 94/2016, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Jales e conta com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa e da Assessoria Jurídica da Casa. Projeto de lei número 94/2016, de autoria dos nobres vereadores Nivaldo Batista de Oliveira, Tiago Vandé de Souza Abra, Pérola Maria Fonseca Cardoso, Fagner Amado Pellarini.
Em discussão, projeto de lei número 94/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Com o voto ao contrário, Luiz Fernando Rosalino, e 9 votos favoráveis. Projeto de lei número 75/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial da Lei Orçamentária Anual do Executivo de 2016 e para os fins que especifica, e também da emenda modificativa número 9/2016, de autoria dos nobres vereadores Claudira Aranda da Silva, Luiz Fernando Rosalino e Pérola Maria Fonseca Cardoso. Em discussão e votação, emenda modificativa. Não, primeiro põe emenda. Foi emenda? Emenda modificativa número 9/2016. Com a palavra o nobre vereador Luiz Fernando Rosalino. Nobre presidente, eu gostaria de enfatizar, saiu no nome de nós três, mas eu queria que deixasse aberta para a assinatura de todos os vereadores, porque todos os vereadores aqui participaram da discussão da onde seria o melhor lugar desses quebra-molas. Então, aliás, eu peço até desculpas para as vossas excelências, acabou, acho que no calor da discussão, acabou saindo o nome meu, do Claudir e da Pérola, mas todos os vereadores aqui participaram da discussão, né, dessa emenda modificativa, então por isso eu gostaria de deixar aberta para todos assinarem. Continua em discussão, emenda modificativa número 9/2016. Com a palavra o nobre vereador Júnior Rodrigues. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Eu só quero dizer que eu sou a favor da emenda modificativa, que, como foi dito pelo nobre colega, foi discutido por todos nós. Eu sou a favor da emenda modificativa e sou a favor do projeto. Até porque eu fiquei sabendo de uma informação essa semana que me deixou muito contente. Está sobrando dinheiro no trânsito. Dinheiros arrecadados de multas e que está sobrando. Então, se está sobrando, além das pinturas que está sendo muito bem feito, por sinal, vamos gastar esse dinheiro com sinalização. E esses redutores de velocidade, com certeza, aonde vai ser instalado vai ajudar demais o município, o trânsito do município. Continua em discussão a emenda modificativa número 9/2016. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 75/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 78/2016, de autoria do Poder Executivo, que desafeta áreas de terra objeto das matrículas número 15.079, 24.910, 24.909, 28.996, 36.918, 37.008, 37.226, 32.926, 37.009, 37.454, 36.859 e 41.281, todas do Serviço de Registro de Imóveis e Anexo da Cidade e Comarca de Jales, São Paulo, e da outras providências. Em discussão, projeto de lei número 78/2016. Com a palavra o nobre vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão, nós pedimos vista aqui, até eu e o Nenê conversando, de um dos projetos desses afetando a área, que nós sentimos que tinha irregularidade. E realmente tinha irregularidade, que é aquele lá perto do aeroporto, a prefeitura retirou porque estava errado. Então, esse é o trabalho nosso de vereadora, é analisar e verificar. Agora, eu gostaria de pedir vista, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista de todos esses projetos que estão na sequência aqui, de alienação, porque é uma área inconstitucional.
Então, eu gostaria de procurar uns órgãos competentes para ver se não vai dar problema para o futuro, até para nós. Então, vamos dar uma analisada. Na próxima sessão, ou nós votamos favorável ou nós votamos contra. Eu gostaria de pedir vista, se pudesse, os 4 projetos de sequência, né? 4 projetos de sequência, pedir vista já dos 4 para essa finalidade, senhor presidente. Pedido de vista do novo vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Em votação. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Todos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 88/2016, de autoria do nobre vereador Tiago Vandé de Souza Abra, que estabelece o período máximo de tolerância de 30 minutos para o início de apresentações ofertadas ao público em geral, mediante cobrança de ingressos no município de Jales e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 88/2016. Com a palavra o novo vereador Luiz Fernando Rosalino. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista sobre esse projeto, porque eu gostaria de discutir alguns pontos com o vereador Tiago Abra em relação a esses 30 minutos. Porque, por exemplo, eu fiquei pensando assim, vamos supor que, por eventualidade, sei lá, quebra o ônibus do cantor, ou fura o pneu da van, sabe? Ou o pessoal da imprensa que não gosta de falar com artistas também, sabe? Fica segurando os artistas um pouco mais, e passa dos 30 minutos, aí não tem show. Então, eu gostaria de pedir vistas, e a gente discute pessoalmente essa questão, né? Podemos até fazer uma reunião com outros vereadores, ver o que eles entendem. Às vezes a gente pode melhorar isso aí, porque eu achei interessante o princípio dele, a lógica dele eu achei boa. Eu só tenho algumas dúvidas em relação a tolerâncias. Continua em discussão o pedido de vista do novo vereador Luiz Fernando Rosalino. Com a palavra o novo vereador Tiago Abra. Ué, lógico que pode. Lógico que pode. Em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 90/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016 e para os fins que especifica. Em discussão, o projeto de lei número 90/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 91/2016, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social no município de Jales e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 91/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 2/2016, de autoria dos nobres vereadores Tiago Vandé de Souza Abra, Claudira Aranda da Silva, Luiz Fernando Rosalino, Gilberto Alexandre de Moraes, que altera o artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jales, estabelecendo o mandato da mesa diretora para 2 anos. Em discussão, projeto de resolução número 2/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 6/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de carreira dos integrantes dos cargos de técnico de segurança do trabalho, cria um cargo de chefe do setor
e um cargo de diretor de divisão no setor de segurança e medicina do trabalho, e da outras providências. Em primeira discussão e votação. Em discussão, projeto de lei número 6/2016. Peço vistas desse projeto, presidente. Em discussão, pedido de vista do novo vereador Tiago Abo. Colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 81/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 e da outras providências. Em primeira discussão e votação. Em discussão, projeto de lei número 81/2016. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos nobres vereadores que está aberta a inscrição para uso da palavra nas explicações pessoais. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida e discutida na ordem do dia. Nada mais havendo para a ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Solicito da senhora secretária que proceda a chamada do vereador inscrito para o uso da palavra. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que não há vereador... eu não acredito. Eu não vi. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrada a presente sessão ordinária.